Fala nação Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo eu vou estar trazendo aí uma informação recente, que acabou de sair. Quem vai trazer essa informação pra gente é o Paulo Massini, Flávio Latifi e o Danilo Lavieri, tá bom? Do All Sports. Eles vão estar trazendo aí uma possível negociação do Verdão, com o jogador Johnny Cardoso, tá bom? É um volante, ele joga lá no Atlético de Madrid. E existe, a informação de que o Palmeiras estaria negociando com ele, tá bom? Tudo isso vocês vão estar vendo aqui nesse vídeo. Mas antes, peço que por favor se inscrevam no canal, tá bom? Deixe o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Que estão perguntando sobre o Johnny Cardoso, volante do Atlético de Madrid da seleção norte-americana. Ninguém do Palmeiras me confirmou que o jogador foi oferecido. Informação do Diego Firmino, do canal Pé de Porco, ninguém me confirmou. E eu entrei em contato com o staff do atleta e me falaram que nesse momento é muito difícil que ele saia do Atlético de Madrid e retorne para o futebol brasileiro. O Atlético de Madrid, nessa reta final de janela, fez várias contratações, inclusive um volante, um mexicano, mas nesse momento o Johnny até voltou ao time titular do Atlético e não me confirmaram que ele teria sido oferecido. E mesmo que tivesse sido, hoje no Palmeiras, a posição de volante não é considerada uma prioridade para a alegria de Paulo Massini. O Palmeiras entende que as únicas posições que são 100% de prioridade no momento é a zaga, porque o Palmeiras abriu mão de um zagueiro e precisa de outro zagueiro e quer um zagueiro pronto. Isso é o mais claro de tudo. O Palmeiras quer alguém que chegue, vista a camisa e jogue ao lado do Gomes. E meio atacante, pela situação do Rafael Veiga. A gente, não sei se eu já cheguei a comentar com vocês aqui, mas já falei no de primeira também. O Abel Ferreira era contra a saída do Veiga e do Facundo Torres. Ele não queria perder nenhum dos dois jogadores. Quando o Abel assina com o Palmeiras, ele cita nominalmente o Facundo, falando que queria recuperar o jogador, situação muito parecida com o Sousa. Então, o Palmeiras busca um meio atacante e o Palmeiras só liberou porque entende que consegue trazer essa reposição. E o Arias seria esse grande sonho, e é um sonho antigo, né? Desde o meio do ano passado, a diretoria do Palmeiras tenta o Arias, mesmo antes dele ser vendido para o Wolverhampton. Então, é uma negociação que eu ainda aposto minhas fichas, viu, Massa? A gente estava falando das fichas nas primeiras lives do Palmeiras no ano, e é um jogador que eu coloco minhas fichas. Eu sei que estou me estendendo, mas só um panorama do que tem de mais novo. Essa semana o Fluminense formalizou uma proposta pelo Boanga do Los Angeles FC de 15 milhões de dólares, um atacante de 31 anos, gabonês, que jogou muito bem pelo LAFC nas últimas temporadas na MLS, e o Fluminense tem feito investidas em cima desse mercado. O último foi o Lúcio Acosta, né, um argentino que tem indo muito bem. Então, o Palmeiras viu essa proposta do Flu como algo curioso. Por quê? Se o Fluminense está investindo essa grana pesada num jogador que não é o Arias, é um indício de que o Palmeiras, que o Flu não conseguiria, como é que eu posso dizer, igualar uma proposta pelo Arias. E a gente lembra que o Flu tem essa opção de compra, essa opção de preferência do retorno do Arias ao Brasil. Então, a gente tem que ficar acompanhando, porque do jeito que tá, não dá, né, Danilo? Uma contratação só, não tem como. Você tem noção do trabalho do cão que daria esconder uma... O Danilo vai falar na sequência, mas eu, cara, preciso discordar um pouco de você. Acho que o trabalho que foi planejado, ele não pode ser bom, porque saíram 5 jogadores e chegou um só. De um discurso ano passado, Latif, você se lembra, que temos elenco para 2, 3 anos, né? E não temos. Eu sei que o Palmeiras não ficou surpreso com a saída do Everton, ficou surpreso, não estava no radar, perdeu o goleiro e perdeu o Veiga, mas o que importa, meus caros, é que amanhã tem jogo contra o Vitória, terça-feira que vem tem o Internacional fora de casa, o Campeonato Brasileiro já começou, né? Então, no mínimo, tá tudo muito atrasado.
dentro do Palmeiras com relação ao time de futebol e ao elenco, né? Sem contar outras questões que a gente vai falar aqui também, tá? Assim, Fala, querido. desses nomes que saíram do Palmeiras, quais você acha que realmente são perdas importantes hoje? Cara, eu acho que o Everton, comparando com o Lomba, é água e vinho, né? O Lomba não tem condição de ser goleiro reserva do Palmeiras, não tem. Ele pode ser coach, então devia ficar. O Abel fala assim: o Lomba faz coisas que vocês não veem, mas eu quero ver no campo, né? O que eu não vejo, cara, é um problema do Abel, deixa ele lá, ajudando os mais jovens, beleza. Então, jamais liberaria o goleiro como o Everton. Mas ele quer sair, não quer ser reserva. Se o discurso é esse, é porque lá não tem comando. Alguém precisa comandar. Falou, vem cá, você vai ficar e se precisar o técnico pôr no banco, você vai pôr no banco. Você quer sair, traz dinheiro. Ponto. Tá? O Rafael Veiga nem é tanto a saída dele, mas é quem chega para o lugar. Não é para amanhã, é para ontem. É para ontem, porque amanhã tem jogo, certo? Nem vou falar de domingo, que a gente vai falar já já de domingo, tá? Domingo a terra para. Então, amanhã tem jogo, certo? Se você for pensar em Aníbal, Facundo e Mikael, o único para mim que ali é realmente dispensável, que não foi bem mesmo, para mim é o Mikael. E o Facundo, acho que estava desgastado por tudo que fez ou deixou de fazer. De novo, tudo bem você trocar os três, né? Desde que você tenha reposição. E não fique, como fica todo ano, acochambrando. Palmeiras tem um buraco para pôr um parafuso, uma porca, e a porca é pequena. Então, o que ele faz é o que a gente faz em casa. Pega lá o vé da rosca, põe lá na porca, pega um saquinho de plástico desse de mercado, enrola e vai com a chave de fenda e aí para. Pô, parou, deu certo. Depois eu vejo um parafuso bom, que é o caso dessa história para boi dormir, de que o Pacheco seria, não dá para contratar um 5 porque o Pacheco seria a reposição e iria inibir o crescimento do Pacheco, beleza? Aí você vai jogar contra um time de Série B, lá no Campeonato Estadual, que é o lugar onde o Pacheco deveria estar, contra o Botafogo, sem os seus jogadores principais, os dois titulares, Marlon e o Andreas. Quem joga é o Martínez e o Larson. O que o Martínez pode ser testado, né? O Larson dá para entender, que você não escale os dois, Larson e Pacheco, mas se perceba que há uma contradição no discurso. E não é por isso, não é por isso. É porque o Palmeiras não quer contratar, ou prefere gastar o dinheiro, né, em dois outros jogadores, um meio atacante e um zagueiro. Agora, para cima de Moá, Moá aqui, ó. Moá tem olho gordo desde que nasceu. Nasci com 6,8 kg, bebê monstro. Caraca. O bicho pegou feio para minha mãe, coitada, né? Então, não engulo esses discursos, cara, mais, entendeu? Não engulo, para mim não engulo. E eu queria ouvir você lá, velho. Eu estou muito radical, devo me retirar, me avisa. Olha lá, agora o Latifi não vai mais te ouvir. Não, agora eu tô te ouvindo. Não tô ouvindo, não tô. Não tá ouvindo? Não? Você eu tô. Porra, não é Agora possível. agora eu tô. Tá ouvindo. É o pau era da Bom. última live. Só antes de mais nada, a gente tá com quase mais de 1.500 pessoas e 290 likes. É um negócio ridículo, pelo amor de Deus. É a live de despedida do Veiga. Mas eu vou dar o meu pitaco sobre tudo isso que o Massini falou. Primeiro do Everton, eu concordo com o que o Massini disse em relação a comando. Se o Everton quisesse sair, ele poderia trazer dinheiro para o Palmeiras. Eu só gosto sempre de lembrar também que, ao mesmo tempo, alguns jogadores, quando ficam no último ano de contrato, salário alto, fica de corpo mole, é aquela história. Não sei o que o Everton ia fazer, eu acho que ele não ia fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a negociação deveria ter sido feita no sentido, você quer sair, traz dinheiro e acabou. Nesse ponto. Agora, os outros jogadores, o Veiga,
mesma coisa, se quer sair, traz dinheiro. Esse empréstimo, para mim, fica estranho, mas enfim, eu entendo o contexto da saída dele por conta de toda a pressão que estava rolando e tal. Os outros 3, eu não estou nem aí para a saída. O Facundo, eu acho que foi um jogador que, se tivesse vindo por 5 ou por 6 milhões, não teria sido pressionado do jeito que foi, porque ele foi apresentado com 12 e como se fosse o substituto do Estevão. Se ele tivesse sido um jogador de 5 ou 6 milhões, Palmeiras, a torcida não ia estar tão assim pegando no pé dele. E querendo ou não, o negócio foi feito, o Palmeiras comprou por 12, vendeu por 11, comprou 11, vendeu por 10, alguma coisa assim. Então, não acho que é tão problema assim. O Aníbal, eu ficaria com o Aníbal. Mas, dadas as circunstâncias que o Palmeiras pagou 7 e vendeu por 7, com o jogador querendo sair porque estava se sentindo pressionado, porque deu a cabeçada no Martínez, porque entregou o gol contra o Flamengo, porque entregou o gol contra o Grêmio, foi um ano que foi muito ruim para ele, não pode falar nada desse horário ainda. Então eu entendo também, são jogadores que, para mim, sinceramente, não teria problema desde que o Palmeiras tivesse substituição, tivesse reposição. Mesmo o Veiga, acho que o Everton não, mas o Veiga, o Facundo, o Mikael e o Aníbal, ninguém estaria nem aí para eles, com toda a história que eles pudessem ter, se o Palmeiras já tivesse com a reposição engatilhada. Se o Palmeiras tivesse, como fez no ano passado, quando trouxe o Kelvin e já tinha o Giai, com o Marcos Rocha e Mike. A galera ajoelhou para comemorar que o Marcos Rocha e o Mike estavam indo embora. Porque o Palmeiras já tinha 2 laterais. Hoje a galera já não confia no Giai e no Kelvin como confiavam naquela época. Mas na época que os 2 saíram, a torcida do Palmeiras não estava nem aí. Ah, beleza, já temos outros 2 laterais aí, e se precisar traz o Gilberto, que na época era uma esperança. Então, toda essa questão, toda essa discussão e toda a minha crítica à diretoria não é pela saída desses caras. Eu tenho críticas pontuais pela forma que um ou outro saiu, ok. Mas se o Palmeiras tivesse com reposição, o grau de fervura que o Palmeiras vive hoje seria totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí o ponto é, claro, no meio do ano, a janela é a que mais importa. No meio do ano é a janela que o Palmeiras pode mais agir, porque tem mais dinheiro. Mas no meio do ano, o Campeonato Brasileiro vai ter tido 18 rodadas disputadas. Então, as circunstâncias mudaram. E a diretoria precisa se adaptar às circunstâncias que foram transformadas. E não colocar uma receita que serviu em 23, em 22, em 24 até, dependendo das circunstâncias. E em 25 eu não acho que foi um ano ruim, eu acho que foi um ano frustrante. Mas em 25 o modelo fez o Palmeiras brigar até o final pelo Campeonato Brasileiro e até o final pela Libertadores. Ok, foi frustrante perder os 2? Sim, foi frustrante perder os 2. Mas foi um modelo que fez o Palmeiras brigar até o final. Foi o modelo que fez o Palmeiras bater recorde de receita. Foi o modelo que fez o estádio do Palmeiras estar lotado até... Então, ok, funcionou. Não foi perfeito? Não foi perfeito, mas funcionou. Agora, do jeito que está agora, com 18 rodadas até o meio do ano, o Palmeiras não pode correr o risco de não contratar. Então, é por isso. Hoje, veio um cara falar comigo do Palmeiras. Pô, eu tô achando que você tá pegando pesado aí nas últimas críticas em relação à Leila, em relação ao Anderson. E eu falei assim, desculpa, eu posso entender o argumento que vocês estão dando, eu posso entender o argumento do Palmeiras, a tentativa, mas a gente não tá vendo. E para piorar, a comunicação do Palmeiras é feita de uma maneira horrível. Ninguém explica nada. Quando a gente tenta perguntar alguma coisa, as explicações não vêm. Porque se a gente aqui de fora, e eu digo isso como imprensa e também os nossos amigos torcedores que estão aqui no chat, se a galera tivesse vendo o que está acontecendo, teria muito mais paciência, pensando, beleza, daqui a pouco acontece. Mas não dá para saber. A gente está simplesmente no escuro. Amanhã o Palmeiras pode anunciar um caminhão de reforços e aí eu vou mudar de ideia, porque eu não sou preso, eu não torço para a minha opinião. Eu estou dando opinião com base no que eu estou vendo agora. Se amanhã o cenário mudar, ficarei feliz. Aliás, mais do que feliz. Minha obrigação como jornalista é mudar a minha análise em cima do que está acontecendo e não do que está planejado e a gente não vê nenhuma perspectiva de que vai acontecer. Então, Nação Viverde, esse foi o vídeo de hoje, né? Nós vimos aí algumas informações, né?
a respeito dessa possível negociação, né, com o Johnny Cardoso. Ele é um volante, né, que atua no Atlético de Madrid, e a informação é de que ele teria sido oferecido ao Verdão, né? Porém, não há uma confirmação, né, nem da parte do Palmeiras, nem da parte do staff do jogador, né? Segundo o Flávio Latifi, ele conversou com o staff do jogador e ele não confirmou se há ou não a negociação, né? Uma informação recente que acabou de sair, pessoal, é de que o Wolverhampton, né, da Inglaterra, ele aceitou a proposta do Palmeiras, tá bom? Foi um valor de 25 milhões de euros pelo John Ares, né? E trazendo para o real é um valor de 154 milhões e 800 mil reais, né? Que foi aceito pelo Wolverhampton, e agora eles estão aguardando somente, né, a decisão do jogador e também do Fluminense, né? O Fluminense, ele tem no contrato do Ares, né, tem uma cláusula de que o Fluminense tem preferência para contratar o jogador. Porém, ele teria que igualar, né, ao valor que o Palmeiras ofereceu, que eu acho muito difícil, né? É um valor altíssimo, tá bom? Então, essas foram as informações desse vídeo, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço que, por favor, se inscrevam no canal. É só clicar no botãozinho aí embaixo, deixa o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.